Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Existe, meus irmãos, um dito popular que afirma que de boa intenção o inferno está cheio. Será que isso é verdade? Bom, se você pensa em intenção como um desejo distante do bem, que não consiste de fato numa vontade determinada, que não move as minhas ações, ou seja, um desejo, então, sim, um bom desejo não garante que não paremos no inferno. Mas existe uma intenção que é mais profunda do que isso. E essa intenção nós vemos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é aquele bastante conhecido que nós vemos no início da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas a gente sempre escuta esse Evangelho. Aquele no qual o Senhor fala da esmola, da oração e do jejum. E existe como que um refrão neste Evangelho que fala do oculto, do escondido. Quando o Senhor ensina sobre a esmola, Ele diz que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz, ao contrário, mas a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Depois, novamente, na oração, Ele fala para fechar a porta do quarto, orar ao Pai em segredo, e o Pai que vê o que está escondido dará a recompensa. E mais uma vez, quando Ele fala do jejum, os homens não vejam que estás jejuando. Somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. É claro que o Senhor não está falando aqui que as nossas obras boas não devem ser vistas pelos homens. Pelo contrário, tem aquele outro evangelho em que ele diz: brilhem as vossas boas obras diante dos homens, para que eles, vendo as tuas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O que ele está falando aqui é que nós devemos nos atentar àquilo que está por detrás das nossas ações. Aquilo que está oculto e que só o Pai conhece, que é justamente a nossa intenção. Somente uma boa, pura, reta intenção é capaz de tornar boa uma ação. E isso não somos só nós cristãos que dizemos. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, filósofo alemão iluminista, que diferencia a legalidade da moralidade de uma ação. Uma ação ser legal, ter legalidade, significa estar de acordo com a lei moral. Então, por exemplo, se você encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua e devolve para o dono, você está praticando uma ação legalmente correta. Mas isso não garante que ela seja moralmente boa, segundo Kant, aquele filósofo que nem cristão é. Ele afirma que aquela ação só será moralmente boa de fato se ela for feita por amor à lei moral. E somente por isso. E mesmo que eu fosse prejudicado por praticar o bem, eu permaneceria no bem. Simplesmente por amor à lei, por amor ao bem. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Há um salmo belíssimo em que o salmista diz diante de Deus: feliz o homem que respeita o Senhor e ama com carinho a sua lei. Portanto,
nós podemos praticar muitas obras que externamente sejam boas. Mas mesmo com essas obras, sim, ir parar no inferno, não porque a nossa intenção era boa, mas justamente pelo contrário, porque a obra externamente era boa, mas a nossa intenção era torta, não era reta. A nossa intenção era simplesmente de amor próprio e não de amor a Deus. E isso tem uma implicação muito séria. Eu posso praticar boas obras e matar a fome de muitas pessoas, por exemplo. Isso vai ser externamente algo bom, vai fazer bem para aquelas pessoas. Ou eu posso pregar e converter muitas pessoas e aquelas pessoas chegarem à salvação. Isso vai ser muito bom para elas. Mas se eu tiver um pecado mortal, significa que eu não tenho amor a Deus de fato. Então, a intenção da minha ação, mesmo que externamente ela seja boa, a minha intenção não é reta. Então, não é a ação que vai me levar para o céu. Nós devemos examinar, e isso serve para o nosso exame de consciência diário. Examinar não somente as ações externas, mas aquilo que está aqui, na minha consciência. A minha intenção é o louvor de Deus, a glória de Deus. Eu posso racionalmente dizer, não, sim, a intenção é essa, mas se eu não tenho caridade sobrenatural, ou seja, se eu não estou em graça, meus irmãos, na verdade essa não é a minha intenção. Não é o que está na minha alma, porque lá no fundo da minha alma, desgraçadamente, eu sou o inimigo de Deus. Hoje, então, deixa que o Espírito Santo entre em você e purifique as suas intenções, purifique a tua alma, te dê contrição pelos teus pecados, arrependimento. E assim a tua intenção se torne reta. A nossa vida é para o louvor de Deus. A nossa vida é para a glória do Senhor e a salvação das almas. Para isso nós estamos nesse mundo. Sim, o Espírito Santo pode nos purificar. Se você hoje percebe isso, não pense assim, então eu estou em pecado, então não adianta eu rezar, não adianta eu praticar boas obras. Não, isso não é voz de Deus, isso é voz do inimigo de Deus. A voz de Deus é o contrário. Eu quero purificar a tua intenção. Como o salmista diz, dai-me, Senhor, um espírito decidido. Criai em mim um coração que seja puro. Que esta hoje seja a nossa oração. Que o Espírito Santo nos purifique. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.